A paz do Senhor a todos. Mais um programa, né? Somos todos de Jesus. Vamos inicialmente estar fazendo uma oração, né? Para que o Senhor tome a direção deste momento em que estaremos levando a sua palavra, né? Oremos então. Pai Santo, Pai querido, graças te damos, Pai, por mais este momento que tu nos concede de estarmos aqui reunidos, Pai, com nossos irmãos, para ouvir, meu Deus, a tua palavra. Pai Santo, usa a minha vida conforme teu querer, conforme a tua vontade, que eu esteja, meu Deus, sob a tua direção, Pai, para falar, meu Deus, aquilo que tens colocado no meu coração, Pai. Guia-me em tudo. Eu que te peço, desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, hoje, o que o Senhor tem colocado no meu coração, né? É para falar de uma diferença, né? Diferença entre evangelhos, né? Nós vamos falar um pouco da importância do evangelho de João, né? Para a nossa salvação. Mas, inicialmente, eu queria estar pegando o Evangelho de Mateus, né, e Marcos. Nós vamos só dar uma olhadinha no primeiro capítulo de cada Evangelho, né, e o primeiro versículo de cada capítulo, né, e vamos estar meditando, né, sobre isto. E verificar o que o Senhor tem nos mostrado, né, sobre esta diferença, né, que há. Então, no Evangelho de Mateus, né, quando a gente pega lá no capítulo 1, né, versículo 1, lá diz assim: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, aqui diz assim, esse primeiro capítulo, depois vai discorrer, né, sobre a genealogia de Jesus, né, desde Abraão até Jesus, né, falando então da parte carnal, né. Agora, lá no livro de Marcos, né, no Evangelho de Marcos, também no primeiro capítulo e no primeiro versículo, está escrito o seguinte: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então nota, né? De um lado, Mateus, né? Ele descreve Jesus Cristo como sendo filho de Davi, filho de Abraão. Já no Evangelho de Marcos, ele cita Jesus Cristo como Filho de Deus, né? E nós vamos verificar esta diferença através da palavra do próprio Senhor Jesus, né? Com relação a este assunto, né? Porque é muito importante, né? Por quê? Porque se a gente entende que Jesus, ele veio da descendência de Abraão, né? Veio da parte carnal, a gente acaba não considerando a divindade de Jesus como Filho de Deus, né? Porque a gente vai ver, né? Que Jesus mesmo diz, né? Ele se diz não ser filho nem de Abraão e nem de Davi, né? Mas ser filho do Pai, né? Filho de Deus. Então, a gente vai ver aqui em João, né? João no capítulo 8, eu vou ler aqui um trechinho aqui para que a gente possa entender. No capítulo 8, dos versículos 53 até 59. E aqui diz assim, olha,
dos versículos 53. Aqui é Jesus conversando com judeus, sabe? E aí a gente vai entender a visão dos judeus com relação a Jesus, né? Como é que eles viam Jesus, né? Então, aqui inicia assim, os judeus falando a Jesus: és tu maior do que Abraão, o nosso pai, né? Ele está dizendo assim, olha, nosso pai, é como se estivesse também incluindo Jesus, né? Maior que Abraão, nosso pai, né? Todos os judeus consideram Abraão o pai deles, né? E como Jesus também era da descendência, né, de judeus, ele estava incluindo então todo mundo, né? És tu maior do que Abraão, o nosso pai, que morreu? E também os profetas morreram. Quem te fazes tu ser, né? Eles queriam saber quem era Jesus, né? Perguntando a Jesus se ele era maior do que Abraão, né? Então Jesus respondeu assim: olha, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu conheço. E se disser que não o conheço, serei mentiroso como vós. Mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Né? Então, veja bem, a importância dessa colocação, né? Jesus termina aqui dizendo assim: olha, antes de Abraão, eu sou, né? Como é que eu poderia ser filho de Abraão, né? Se eu sou antes de Abraão, né? É isso que Jesus está dizendo, né? E aqui diz que Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se, né? Então, Jesus está dizendo, olha, eu sou antes de Abraão, sabe? Antes de Abraão eu já existia, né? E judeus, ele não via desta forma, né? Ele via Jesus como descendente de Abraão, né? Descendente de Davi, né? Vindo da parte carnal, né? Como se fosse um profeta, né? Um profeta de Deus, né? Mas não como Deus, sabe? Então, eles não via Jesus como filho de Deus, né? Então, quando a gente vê lá no Evangelho de João, essa abertura, né? O livro de geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, Jesus está dizendo, não, antes de Abraão, eu sou, né? E lá em Mateus mesmo, Mateus, eu vou ler aqui em Mateus, aqui no capítulo 22, né, 41, para ver o que fala de Jesus, né? Ele fala de Jesus como sendo filho de Davi, né? Em Mateus, né? Então, aqui no 22, capítulo 22, eu vou só ver aqui, do versículo 41 a 46, né? E aqui o subtítulo é Cristo, o filho de Davi, né? Então, essa é a visão de Mateus, né? É Cristo como sendo o filho de Davi. E aqui no próprio livro de Mateus está escrito assim: e, estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, dizendo: que pensais vós do Cristo?
de quem é filho? E eles disseram-lhe, de Davi. Então, Jesus estava perguntando, né, aos judeus, o que vocês pensam de Cristo, né? De quem ele é filho? E os judeus imediatamente responderam, filho de Davi, né? E aí Jesus responde a eles, olha, disse-lhe ele, como é então que Davi, em espírito, lhe chama Senhor, dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho, né? Então, Jesus está perguntando assim, olha, se Davi, né, se Davi disse o Senhor ao meu Senhor, né? Assenta-te à minha direita até que eu ponha. Então, como é que, se Jesus falou com Davi, né? Jesus era antes de Davi, mas como é? Jesus está pensando, mas como é que pode ser filho de Davi, né? Se antes de Davi, Jesus já existia, entendeu? Então, e hoje muitos ainda chamam Jesus filho de Davi, né? Filho de Abraão. Porque só vê a parte carnal. Essa é uma visão carnal, né? Não é uma visão espiritual. A visão espiritual é que Jesus, ele é filho de Deus, né? Lá em João, né? João capítulo 1, né? Lá mostra como veio Jesus a este mundo. Ele não veio por descendência carnal, né? Então, lá no capítulo 1, diz assim, olha, nós vamos ver aqui que bem no início aqui, né, do capítulo 1, diz assim, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. No versículo 14, né, desse mesmo primeiro capítulo, diz assim, o verbo é a palavra, né? O verbo é Jesus, né? E o versículo 14 desse capítulo 1 diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então é importante esse entendimento. Jesus está dizendo, olha, eu não vim, né, por descendência carnal, né? Jesus, ele se fez carne e habitou entre nós, né? É diferente. Ele é o que desceu do céu, né? Então aqui Jesus está dizendo, o verbo que se fez carne, né? E habitou entre nós. Ele se fez carne e habitou entre nós, né? Ele não veio de uma descendência humana, né? Porque filho, ele não vem pela vontade da carne, né? O filho, ele vem pela vontade de Deus, né? Mesmo para nós, né? Quando a gente pega lá no capítulo 1 mesmo, versículo 12, diz assim, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, né? Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus, né? Então, filho, ele nasce da vontade de Deus, né? E quando é que nós somos filhos, né? Nós somos filhos quando nós recebemos de Jesus o seu Espírito. O Espírito
espírito de filho, né? Aí nós passamos a ter vida, né? O espírito de vida, né? Por quê? Porque Jesus, ele é vida. E quando nós recebemos do seu espírito, né? Nós recebemos vida, né? Lá saindo um pouquinho aqui dessa linha, só para mostrar aqui, como é que nós recebemos, então, o Espírito Santo, né? Lá no capítulo 20, né? No capítulo 20, eu só vou dar uma corridinha até o capítulo 20, para mostrar como é que nós recebemos o Espírito Santo, né? Aqui esse momento foi quando Jesus foi crucificado, né? Quando ele morreu, ao terceiro dia, o Pai o ressuscitou, né? E Jesus foi ter com o Pai para ser glorificado. Depois ele voltou aos seus discípulos, né? E nesse encontro que eles receberam o Espírito Santo, né? Então, veja bem, aqui no capítulo 22, aqui é Jesus, né? E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo, né? Então, naquele momento, eles receberam o Espírito Santo, né? E como é que eles receberam o Espírito Santo? Através de Jesus, né? Jesus, ele é o verbo que se fez carne. Jesus, ele é a palavra. Então, através da palavra, nós recebemos o Espírito Santo, né? O Espírito dele, né? Pela palavra dele, né? Ao nos alimentarmos da palavra dele, né? Ele é que se manifesta a nós, né? E nós recebemos do seu Espírito, né? É importante isso, porque no momento em que nós recebemos do seu Espírito, aí passamos a ser filho de Deus, né? Passamos a ter vida como Jesus, né? Então, o importante é isso, né? Que a gente busque ter o Espírito Santo, né? Que é o mais importante, né? É o Espírito do Filho, né? Então, o Espírito Santo, ele não vem por vias carnais, né? Como nós vimos, né? E a gente vai ver vários versículos, né? Em que Jesus cita essa situação, né? Por exemplo, aqui, quando Jesus, ele se declara filho de Deus, né? Os judeus não aceitam isto. Por quê? Porque na concepção deles, Jesus é como eles, descendente de Abraão, descendente de Davi, né? Ele diz, não, olha, eu conheço o pai dele, conheço a mãe, como é que ele diz que, né, é filho de Deus? Então eles não aceitavam essa parte divina, né? Então, aqueles que têm esse olhar carnal, eles também não entendem, né, Jesus como filho de Deus, né? É importante que a gente tenha, saiba desta diferença, né? Para que a gente não caia nesse engano, né? De achar que Jesus, ele veio de forma carnal, mas a gente tem que considerar que ele é o Filho de Deus, ele é o Criador de todas as coisas. Foi ele que se fez carne e habitou entre nós, né? Então, ele não veio pela vontade carnal, né? Então, aqui no capítulo 5 de João, né? Foi justamente quando Jesus se declara filho de Deus, né? Então, aqui no capítulo 5, eu só vou ver aqui do 16, 16 até 18, né? 2 versículos só. E aqui diz assim: Jesus declara-se filho de Deus e igual ao Pai. E por essa causa, os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. Jesus fez muitos milagres, né, no sábado, né? E sábado para os judeus era sagrado, né? Então, eles viam Jesus como um transgressor da lei, né? Por fazer
os sinais, né, no sábado, né? Mas eles não viam o bem que Jesus estava fazendo, né? Eles só olhavam com relação à lei, né? Ah, não pode fazer isso, hoje não é dia de fazer isso, hoje não é dia de fazer aquilo, né? E aqui Jesus respondeu, olha, e Jesus lhe respondeu, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Eles não aceitavam Jesus como filho de Deus, né? Por quê? Porque tinha essa visão carnal, né? Por que é necessário a gente ter uma visão espiritual, né? Porque na carne nós não entramos no reino de Deus, né? Foi o que Jesus falou para Nicodemos, né? Naquele encontro, né, que Jesus teve com Nicodemos, né? Nicodemos veio procurar o Senhor Jesus porque ele via que ninguém poderia fazer aqueles milagres que Jesus estava fazendo se Deus não fosse com ele, né? Mas a primeira coisa que Jesus disse a ele necessário vos é nascer de novo, né? Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, né? Ver o reino de Deus é ver no sentido espiritual, né? Porque aquele que é carnal, ele não consegue ver as coisas espirituais, né? Para que a gente possa ver as coisas espirituais, é necessário que a gente esteja em espírito, né? Aí sim, nós conseguimos ver o reino de Deus, né? E aqui no outro versículo, no 8, Jesus disse assim a Nicodemos, né? Lá no 3:8, né? Que era necessário nascer de novo, né? Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, né? Não entra. Então, aquele que é carnal, ele não entra no reino de Deus, Jesus está falando. Ele tem que nascer de novo, né? Nascer da água é nascer da palavra, né? Ele precisa ser gerado pela palavra, né? E pela palavra receber o Espírito Santo, né? O Espírito de vida, né? Então é necessário isso, que para a gente ser salvo, nós temos que nascer do Espírito, né? Nascer da palavra, né? Ser gerado pela palavra, né? Mas não é qualquer palavra não, né? É pela palavra da verdade, né? A palavra do Pai, né? E o Pai só deu a Jesus trazer a sua palavra, né? Então, através da palavra do Pai, que nós somos gerados filho, né? É que nós nos tornamos filho, né? E quem que trouxe a palavra do Pai? Jesus, né? É por isso que as palavras de Jesus é importante para nós, né? Porque é através da sua palavra que nós temos salvação, né? Não há outro que possa nos salvar, né? Mesmo porque Jesus é o que está vivo, né? O Pai está vivo, Jesus está vivo, e aquele que está vivo é que pode nos dar a vida, né? O morto não pode nos dar a vida, né? Então, aqui novamente em Mateus, né, no capítulo 9, chama Jesus filho de Davi, né? Os judeus, né? Como é que eles chamavam Jesus, né? Eles chamavam Jesus filho de Davi, né? O que está aqui no capítulo 9, capítulo 9 de Mateus, né? 9:27 diz assim, olha, e partindo Jesus dali, seguiram-lhe 2 cegos, né? Os 2 cegos judeus, né? Clamando e dizendo, tem compaixão de nós, filho de Davi, né? Então, os judeus chamavam Jesus como filho de Davi. Então, eles só viam Jesus assim, de forma carnal, né?
Mesmo lá em Romanos, né, capítulo 1, versículo 3, diz assim: e acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, né? Mas é visão carnal, né? A gente tem que ver a natureza divina de Jesus, né? Ver Jesus como Criador, né, de todas as coisas, né? Porque ver Jesus como Filho de Deus, né? Não conhecer as pessoas que olham de forma carnal, eles não veem Jesus como vida, né? Eles veem como um ser humano, né? Como um profeta, né? Profeta de Deus, né? Mas como um ser humano, né? É o que dizia aqui, né? No capítulo 21, eu estou citando aqui Mateus, justamente para a gente comparar, né? O que diz os evangelhos, né? Para que a gente possa se situar, né? Porque verdade, né? Jesus, ele é a verdade, né? E o único evangelho em que ele declara ser a verdade é no evangelho de João, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, né? E não só isso, Jesus, ele se declara de muitas outras formas, né? Eu sou a luz do mundo, né? Eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a videira verdadeira, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Eu sou o bom pastor, eu sou a porta também, né? Quem entrar por mim salvar-se-á. Então, é onde Jesus se apresenta, né? É onde nós conhecemos a verdade, que é a palavra do Pai, né? Então, a palavra do Pai é a verdade, né? E quem é a palavra do Pai? É Jesus, né? Ele é a palavra do Pai. Então, aqui dizia assim, no 21 de Mateus, né? 21:11, diz assim, olha, e a multidão dizia, ó, a multidão dos judeus, né? Dizia, este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Então, eles viam Jesus como um profeta, né? E até hoje, eles esperam um Salvador, né? Porque não creem em Jesus como Senhor e Salvador, né? Eles ainda aguardam um Salvador, né? Não entendem que Jesus é que veio para nos salvar, né? Justamente pela visão carnal, né? Porque a gente vai ver que aqui em João 7:27, porque como é que eles viam a vinda de Jesus, né? Para eles, aqui no 7:27, diz assim, olha, todavia, bem sabemos de onde este é, falando de Jesus, né? Os judeus falando de Jesus. Todavia, bem sabemos de onde este é, mas, quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é, né? Então, eles estão esperando a Jesus, que ele virá de um lugar que ninguém sabe de onde ele vem, né? Então, eles não aceitam o Jesus que estava no meio deles, né? Por quê? Porque quando ele diz aqui, bem sabemos de onde ele é assim, olha, esse daí, ele é filho de José, filho de Maria, né? Ele não é filho de Deus, né? Eles não acreditavam em Jesus, né? Então, assim, hoje, eu queria justamente dizer que a parte carnal, né? Jesus falou lá
em João 6,63, né? Que o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida, né? Então, carne não tem valor nenhum, né? Ninguém é salvo pela carne, né? Mesmo porque Deus é espírito, né? E se nós queremos chegar à presença de Deus, somente de forma espiritual, né? E a gente vê e nota, né, que o Evangelho de João, ele é diferente de Mateus. Mateus nós já vimos que ele abre lá, no primeiro capítulo, falando da genealogia de Jesus, né? Desde Abraão até Jesus, né? Lucas faz a mesma coisa, só que ele parte de Jesus até Abraão, né? Ele faz só um caminho, mas o sentido é o mesmo, né? Mas, quando a gente vê lá no Evangelho de João, que diz assim, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, a gente vê que já entra falando das coisas espirituais, né? Não das coisas carnais, né? Então, isso é importante, né? Para que a gente possa entrar no reino de Deus, né? É necessário que a gente tenha esse nascimento espiritual, né? E nós já vimos que esse nascimento ocorre quando nós guardamos a sua palavra, né? E através da palavra de Jesus, né? E a palavra dele é que vai gerar vida em nós, né? E há muitas outras diferenças, né? Por exemplo, nós não vamos falar desse assunto hoje, mas talvez assim, se Deus quiser, né, na próxima vez, há uma palavra que diz assim, o justo viverá pela fé, né? Mas eu quero dizer assim, olha, no Evangelho de João, não existe a palavra fé, né? E nem a palavra arrependimento, né? Mas, se Deus quiser, nós vamos ver isso, né? Da próxima vez, né? Por quê, né? E a gente vai, aos poucos, notando a diferença que há do Evangelho de João com relação aos outros evangelhos, né? Não só com relação aos outros evangelhos, mas com relação a todos os outros livros da Bíblia, né? Porque Evangelho de João, eu vou falar aqui num sentido, coisas que o Senhor me revelou, né? Não dá para descrever agora, nem contar, mas que o livro de João, na verdade, não é João, é Jesus, né? Eu um dia vou falar sobre isso daí, né? Mesmo porque o nome de João nem aparece nesse evangelho, sabe? Não aparece o nome de João, né? Quando João é mencionado, ele é mencionado como aquele a quem Jesus amava, né? É assim que era chamado, né? Não era João, né? Então, mas nós vamos caminhando, né, aos poucos, né? E vamos entendendo a importância da verdade, né? É importante que a gente venha ao conhecimento da verdade, né? Porque somente a verdade é que pode nos libertar, né? A verdade, ela nos liberta de toda mentira, né? Então, é importante isso, quando a gente tem o conhecimento da verdade, a gente já tem esse discernimento, né?
daquilo que é verdade e daquilo que não é verdade, né? É importante ter esse discernimento espiritual, né? Amém? Então vamos agradecer ao Senhor, né, por mais esse dia, por mais esse momento, né? Que a gente continue aprendendo a cada dia mais, né? E que todo ensinamento venha do Senhor, né? Venha da direção do Pai, né? Através do seu Santo Espírito, né? Que nos guia, né? Em todas as coisas e nos ensina todas as coisas, né? Então vamos agradecer a Deus, né? Pai Santo, Pai querido, graças te damos, Pai, por mais esse momento que tu nos concedeu de ouvirmos, meu Deus, a tua palavra. Que a tua palavra, meu Deus, adentre a cada coração, Pai. Que essas palavras, meu Deus, venha de alguma forma germinar, de alguma forma venha crescer e dar muito fruto, Pai, para a tua honra e glória, Pai. Oramos, meu Deus, pela salvação de todos aqueles, meu Deus, que nesse momento nos assiste, Pai. Que eles possam sentir, meu Deus, a tua presença, Pai. Que a tua palavra, Pai, nós cremos, não voltará vazia, Pai. Em nome de Jesus, esteja conosco, esteja abençoando a cada um, Pai. Que a gente continue, Pai, debaixo da tua graça, debaixo da tua proteção. Assim nós pedimos, desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, até a próxima, né? Se Deus quiser, tá? Deus abençoe a todos.